curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando o recado no começo desse vídeo. Estou fazendo uma leitura acessível para a casa 2, para a casa 6 e para a casa 10 para entender aí as questões vocacionais e entender de fato como é que isso interfere na minha vida. E muitas vezes você não consegue sozinho ter essa visão, porque eu estudo astrologia há mais de 10 anos, isso faz com que eu tenha um pouquinho mais de experiência, né, sobre este assunto. E também, se você quiser fazer a leitura do seu mapa astral, só você ver as informações aqui embaixo, WhatsApp, e-mail, aproveita porque é acessível, você consegue fazer R$88 e assim você consegue ter um áudio gravado para depois você ir escutando ao longo da vida, porque às vezes a gente não consegue entender no início imediato. Mas hoje eu vou falar sobre algo que eu sei que quase ninguém nunca falou sobre isso. E é por isso que também convido você a fazer o curso online de astrologia, que além disso você vai ter mais informações, né? Com relação a escorpião, por que existe escorpião? Aqui existe escorpião. Quando a gente vai conversar com as pessoas, primeiro que grande parte hoje das pessoas entende a astrologia de uma maneira muito superficial, de uma maneira de entretenimento, né? Principalmente porque a gente tem muitos canais que associam a astrologia ao entretenimento, que fazem brincadeira, né? Encenam e tal. Então, às vezes, não conhece de fato que é astrologia. Para a gente entender a astrologia, eu preciso entender os 4 elementos, de fato, entender também o porquê cada casa, porquê cada elemento, e assim a gente vai se aprofundando. Isso está no curso online de astrologia, que o link está aqui embaixo. E aí, por que existe escorpião? Porque escorpião, meu Deus do céu, né? Na questão superficial, as pessoas associam escorpião à vingança. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar com isso, né? Escorpião, ou intensidade, ou sexo. Assim, isso é disparada, né? Intensidade, sexo e vingança. Escorpião é muito mais do que isso. Escorpião, ele é um signo que ele é preciso na nossa vida, para que a gente possa compreender se a gente de fato, né, tem profundidade para estar onde a gente precisa estar, que é na casa 10. Lembrando que casa 10, ela faz um sextil natural com a casa 8, né? Então, lembrando que as casas sextis são sempre entre elementos femininos, só que eles têm a terra e a água, né? O ar e o fogo. Então, é preciso a casa 8 para chegar na 10. Lembrando que a casa 10, ela é o topo, o máximo onde a gente chega, sabe? O máximo mesmo, assim, não tem mais onde expandir, é o máximo. Se a gente pensar em Deus, em níveis com relação à sua criação, a gente nem faz ideia. A gente nem faz ideia, porque pensa assim, pensa a potência que é esse mundo. Jesus. Aí a gente pode até associar a quantidade de plantas. Gente, se eu for catalogar a quantidade de plantas, não vai ter que ficar em vidas aqui. A quantidade de pássaros, a quantidade de não sei o que. Olha a potência da criação divina. Olha a potência da criação divina Via Láctea. Quantas estrelas tem? Então, assim, não faz ideia. Só que isso aqui é referente a cada pessoa, né? Então, Deus tem uma potência a chegar, que sei lá aonde é, porque não dá pra se saber. E a gente tem um lugar a chegar também, de potência. Então, cheguei naquela potência, não chego mais do que aquilo. Todo mundo tem uma potência, a mesma coisa. Eu não chego mais do que essa altura que eu tenho. Não chego mais. Então, a gente tem que chegar no máximo que a gente pode, porque isso está relacionado com o processo de autorrealização. Então, a gente precisa passar na 8 para chegar na 10. Então, vamos aos poucos, né? Então, o que a gente pode entender? Para você entender. O escorpião, ele tá muito associado, aí vamos trazer aqui um pouco melhor do que sexo, vingança e... O que é outro? Sexo, vingança e intensidade. O escorpião, ele tá associado muito à capacidade de superação de crises, né? Superar crises. E aí, por isso que
se eu falo superar crises, eu automaticamente eu posso falar o que? Transformação, né? Por que eu posso falar isso? Porque quando eu supero uma crise, eu automaticamente me transformo, né? Automaticamente, eu me transformei. Então, a transformação seria uma palavra um pouco melhor para Escorpião do que essas outras que eu acabei de falar. Então, a capacidade de superar crises para se continuar, aí vamos lá. Então, eu supero crises para que eu possa continuar a chegar onde eu tenho que chegar, minha meta final. Por exemplo, aí é fácil. Quantas vezes você tem uma meta? Já teve isso na vida? Às vezes não teve, então às vezes é difícil, mas você pode ver a história de pessoas. Por exemplo, você pega... vou pegar aqui, Nelson Mandela, né? Qual era a meta dele? Com relação ao apartheid, com relação ao fim do apartheid, enfim, com relação ao Gandhi, com relação à independência da Índia. Então eles tinham uma meta, né? Por exemplo, o Abraham Lincoln, qual era a meta dele? Chegar à presidência. Tá, eu tô trazendo aqui umas pessoas aí do mundo pra vocês entenderem. Fala pra mim, a vida deles foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil, né? Não foi fácil. Aí, se você quiser, você pode estudar a história dos três, né? Mas não foi fácil. A vida deles foi crise atrás de crise, superou, mas eles chegaram na meta deles. Os caras chegaram na meta deles. Eles chegaram na meta deles. Então, o que a gente tem que entender é que a gente precisa passar por esses processos de crise, que é como se fosse o up, o gás necessário, o suficiente para você subir, senão você não sobe. Exemplo. Trouxe a árvore aqui, para ficar fácil. A gente teve tempos atrás essas questões com os terremotos, maremotos, essas coisas, né, do mundo, tempestades e tal. Aí a gente vê muita árvore caída, né, que passou um ventão lá, não foi. Mas ao mesmo tempo a gente vê outras árvores que passou no mesmo ventão e ficou. É isso. A crise é esse ventão, essa tempestade, essa velocidade, 100 km por hora. Por que tem uns que continuam e chegam e tem uns que abandonam? É exatamente isso como eu falei com relação a esses três ícones aí da história da humanidade. Por que tem pessoas que passam, continuam, né? Isso não quer dizer que não sofrem, não sei o quê, mas continuam. É exatamente isso. Isso está relacionado com o quê, tá? Então vamos pegar aqui na sua vida, tá? Agora trazendo pra gente. Você passa por uma crise forte. Cara, vem a crise, tem duas coisas. Ou eu tô seguro e eu não vou cair. Lembra da árvore que não tomba. Ou eu ainda não tô tão seguro onde eu tenho que chegar e aí eu tombo. Aí eu caio. Então você nem... Aí sabe o que acontece? É que nem jogo. Sabe jogo do Mario Bros? Que a gente joga lá e fala, eu perdi as vidas. Aí você volta tudo pro começo. É assim a vida, tá? O que acontece? Você tomba aqui, você vai lá, volta pra casa 4. E às vezes você volta lá pra casa 12. Né? Você volta pra 12. Isso daí não vou explicar pra vocês, mas tem todo um significado por trás. Por quê? Porque as suas bases não estavam muito boas. Você não estava seguro. Para que eu possa para que eu possa superar um desafio, que seria uma crise, seja o que for, uma perda, eu preciso primeiro estar com as minhas bases bem sólidas, senão não passo. Também a gente pode trazer os 3 porquinhos, né? Os 3 porquinhos, né? Mesma coisa também com o último porquinho. Então, não passa. Então, não passa porque não tá tão seguro. Então, o que a gente pode entender? Vamos entender aqui a árvore. Vamos imaginar que você tem uma árvore aqui e ela quer o que? Crescer. Então, esse processo de crescer é o processo de casa 10. Eu quero crescer, eu quero ficar grande. Grande é Capricórnio, é Saturno. Pessoa que tá só na energia ariana, ela é a síndrome do Peter Pan. Ixi, vai ficar lá pelo resto da vida, não cresce. Aí ela quer aqui, né? Então, às vezes, ela pode até passar a imagem de grandona. Isso acontece bastante. No primeiro desafio, ela tomba. Sabe por quê? Porque, na verdade, no mundo interior dela, não tem raiz. Ela não tem segurança. Isso acontece como? Aí, isso que é uma coisa interessante. Que a gente pode trazer aqui. Quando você tem uma pessoa que, às vezes, ela... Não, porque eu tô segura daquilo, eu tô não sei o quê... Aí a pessoa passa por aquilo. Cara, ela treme nas bases, nas pernas, sabe? Ela tremendo e cai. Então é uma pessoa que às vezes só tinha uma imagem de crescida, mas de fato não cresceu. Porque não dá pra gente ter imagem de crescida. A gente tem que, na verdade, estar crescido aqui dentro pra crescer, pra que eu possa ter sustentação. Porque crises
processos, perdas, né, vão acontecer. Isso é uma coisa inerente a todos nós. E a vida mesmo, é um ciclo da vida. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então ela tomba. E aí ela tomba por quê? Ou porque ela não tem já base, então é uma pessoa que já não tem base, ela não tem segurança daquilo que ela vai levar para o mundo. Levar para o mundo, né, gente? A planta, o que a gente vê, o que tá pra fora. Ou ela não tem segurança daquilo, né, internamente. Uma coisa é eu estar seguro do que eu tô fazendo. Sabe aquela pessoa que você não vê muita segurança? E a gente sente, né? A pessoa ela titubeia, não tem muita segurança sobre aquilo que ela tá fazendo, ou dizendo e tal. Então, sabe, é assim, não tem muita segurança. Então é uma pessoa que já não tem base e é uma pessoa que às vezes ela até tem uma base. Só que o que acontece? Vamos trazer aqui, ó, essa árvore aqui. Ela até tem base. Só que quando vem a crise, e eu quero crescer mais, né? Então eu quero chegar até aqui. Quero crescer mais. Quando vem a crise, o que eu tenho que fazer? Geralmente eu perco, como é o oposto à casa 2, né? É o oposto à casa 2. A casa 2 é a minha base que eu conheço. Como eu perco esta casa, né? Eu perco porque eu tô adentrando a um lugar desconhecido. Eu preciso confiar e sentir, aí entra intensidade de maneira mais profunda. De maneira mais profunda, de maneira mais intensa, mais profunda. Por quê? Porque é isso que vai me garantir que eu cresça mais. E isso faz com que eu supere as situações. É aquela coisa que a gente fala da fênix, né? Das pessoas que passam por uma questão e elas encontram coisas internas que ela não conhecia. É isso aí que elas falam. O problema é que as pessoas não têm conhecimento astrológico. Tudo que as pessoas falam, seja na questão da psicologia, seja na questão da constelação, seja na questão de muitas coisas, é astrologia pura. É pura astrologia. Quando eu vejo alguma questão, eu sempre faço até que ela sabe. Eu falo, olha, a pessoa tá falando de um aspecto astrológico. Ela não sabe de onde vem. Porque já existe isso, né? Isso tá no inconsciente. Então, a pessoa, ela vai fazer esse processo de enraizamento. Né? Vamos ter que ter mais profundidade. Exemplo. Vou trazer um exemplo pra vocês, tá? Só pra vocês verem. Vamos imaginar que eu sou a Mariazinha e eu vou cantar no palco. Então, vou lá, tenho a minha rotina, meu hábito, todo dia fazer meu exercício de canto e tal. Lembrando que a casa 8 é uma casa onde eu vou começar a mostrar para o mundo. Na casa 4 eu não mostro, só mostro para minha família, né? Na casa 8, então, eu vou fazer esse processo de partilhar. Por quê? Porque a gente fala sobre imposto. O que é o imposto? O que é pagar imposto? Eu tô dando algo que você não ia ter. Por exemplo, serviço, você não ia ter se eu não fizesse. Só que às vezes a minha irmã vai ter, você não. Então, é como se eu pagasse um imposto, ou seja, eu estou doando algo para a humanidade. Aí vamos dizer que, né, que eu vou lá e canto no palco. Canto no palco, tô segura. Mas na hora que eu vou lá e eu recebo também as questões do mundo, que é exatamente isso. Quando tem uma árvore que ela tá passando por um processo de tornado, chuva, granizo, furacão, tempestade, seja o que for, qual que é a parte que vai sentir? É a parte de cima ou a parte de baixo? A parte de cima. É a mesma coisa isso. Eu vou lá me apresentar. Aí o que acontece? Aí eu começo a ver que as pessoas começam a jogar ovo em mim, a vaiar, a dizer que tá horrível, tal. Aí pensa na árvore que tá balançando lá com a tempestade. É a mesma coisa. Então o que acontece? Ou eu fico e tipo assim, tô titubeando, mas aí eu dou a volta por cima, eu continuo tal, ou eu caio. Tem muita gente que acontece isso. Às vezes as pessoas... Isso geralmente quando a pessoa tem Quirón na 8 ou Quirón na 9. Isso acontece. Então, o que acontece? O que a gente tem que entender? Ou você volta pra tua casa e treina mais, esteja mais seguro, porque quando a gente vai pro mundo externo, gente, a gente não sabe o que a gente vai receber do mundo. Não sabe. A gente pode receber um beijinho, um tapa, pode receber, a gente não sabe. E eu tenho que estar muito segura de mim, aonde eu quero chegar. Então, ou seja, vou lá, faço show, sou vaiada e tal. Eu falei, próximo show. Vou lá, vou vaiada, próximo show. Percebo que a questão não é interna, não é uma questão de estou segura ou não. Às vezes, não deu certo, não calhou, não, né? Sabe que nem relacionamento? Não deu panela com tampa, mais ou menos assim. Tem que perseverar, né? Ou eu vou fazer, sei lá, audição de programa, né? Não, mas eu sei onde eu quero chegar, eu sei que eu tenho que chegar lá. Então você tem que perseverar.
E é o que cada vez mais isso faz com que você ganhe enraizamento muito mais profundo do que seria na casa 4. A casa 4 é um enraizamento pequenininho, a 8 é um enraizamento muito maior. Porque a 8 vai falar sobre esse processo de cada vez mais estar mais visto, né? Lembra? A casa 9 vem depois, que é a casa 9 expansão. Então, para eu expandir, eu preciso ir para baixo mesmo. Então, isso é uma coisa legal. E que, infelizmente, muita gente titubeia. Então, escorpião não é sexo, intensidade e vingança, gente. Vingança não é escorpião. Não é escorpião. Né? Isso, infelizmente, é uma coisa muito superficial da astrologia. Então, o que eu quero dizer aqui pra vocês é... Se você tá passando por isso, ou se você tem aspectos assim no mapa astral e não consegue entender, vem fazer atendimento. Por quê? Como eu te falei, às vezes são outras questões do mapa astral. São, às vezes, desde a 12 até a casa 8. E aí aqui não tem como eu dizer com relação a tudo né, no universo astrológico. Mas o mais importante é isso. Escorpião é capacidade de superar crises e sempre ir além. Sempre ir além, sempre ir além. Por quê? Porque ele faz um sextil natural para eu chegar no meu máximo. Se eu não tiver o plus de escorpião, não chego. Não chego. Não chego. Eu preciso passar, às vezes, sabe? É mais ou menos assim, ó. Eu coloco um carro para funcionar. Eu preciso saber como esse carro tá funcionando, não apenas só dentro de casa, mas no mundo. Putz, não vai pra... Puta, meu Deus do céu, tem que voltar, tem que rever, tem que... Esse é o processo de transformação, eu tenho que rever, eu tenho que me... Para quê? Para que eu possa levar na 10, porque a 10 é o lugar o quê? Do comprometimento e algo seguro, né? Algo responsável, que é os 3 porquinhos. Qual que é a casa mais responsável das 3? A primeira, a segunda não, a terceira que é de tijolo. É exatamente a mesma coisa. Então, às vezes a gente não chega no sucesso, que seria a casa 10, porque aquilo que eu estou almejando, aquilo que eu estou partilhando para o mundo, ou é muito incoerente, muito instável, muito inseguro, né? A pessoa que canta, foi assim como ver uma... Gente, pelo amor de Deus, né? Nem eu vou assistir. Né? E não é pra gente atacar pedra, porque a gente gosta de atacar pedra nas pessoas. É pra chegar e falar assim, ó, amigo, eu acho que você estudar um pouco mais. Se aperfeiçoar, casa 6, acho bom. Volto pra casa, né? Por quê? Que eu tenho que cantar, eu não vou cantar agora porque eu tô com a voz muito... Eu já falei bastante hoje, cantei muito, mas foi assim como ver o mar. É porque eu falei bastante hoje. Muito! E aí eu já tô cansada mesmo. E depois de 8 horas de falar, a gente chega também no nosso limite. 8 horas, chega no meu limite, aí a gente já começa a ficar dodói, a gente precisa disso também. Então, isso que é muito interessante, né? Porque eu tenho que estar lá, tenho que aguentar, né? A gente pega, por exemplo, Beyoncé. Cara, a nega aguenta lá 2h30, né? A bicha aguenta, você fala, gente, como ela aguenta? 2h30 no palco. Às vezes fazendo 5 shows na semana. Isso, esse aguentar fala sobre a nutrição, sobre o enraizamento. É exatamente isso. Você não tem profundidade naquilo que você faz, chega uma hora que você tá cansado, você não quer mais fazer. Né? Eu posso, por exemplo, fazer todos os dias coisas que posso trabalhar na cozinha por 18 horas, não me canso. Vou me cansar lá no 8º dia. Aí já é, né? 18 horas por dia. Mas tem gente que às vezes um dia na cozinha, 5 horas, já morre. Porque não sustenta aquilo. Então a gente sempre tem que pensar que meta, sucesso é o quanto eu consigo sustentar aquilo. A gente pode reparar, por exemplo, a Sandy, né? A Sandy, o quanto ela tem uma carreira sólida, Ivete, peguem outros cantores que ficou 1 ano, 2 anos e ninguém mais lembra quem é. Então é isto pra vocês hoje neste vídeo, ficou claro? Escreve aqui, compartilha, clica, dá like, né? Fala pro seu amigo ver, fala, ó, ser de escorpião não é sexo, vingança nem intensidade, gente, vamos sair disso aí. Escorpião é muito mais, escorpião é um signo importantíssimo que a gente precisa despertar dentro de nós. Então, um grande beijo pra vocês, fiquem bem e fiquem em paz.